Carlos Reiser, um prazerzão tê-lo aqui. Muito bom poder falar um pouco sobre a sua história. Bom dia. Bem-vindo ao podcast da Unicamp Venture. Obrigado. Carlos Reiser, você é engenheiro eletricista pela Unicamp e é um especialista em ozônio, e hoje a gente vai bater um papo não só sobre a sua carreira, que a gente está bem interessado para ver como foi esse histórico, que com certeza nem tudo são flores, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também sobre a tecnologia que você trabalha. Você atua em diferentes setores, tem uma projeção fora do país também, então, bem legal. Vamos lá. Beleza. Cara, vamos começar pelo começo, né? O ambiente acadêmico, isso é uma coisa que para a gente é bem interessante modelar, né? Como é que o ambiente acadêmico suscitou essa vontade de você de empreender? Isso foi uma coisa que nasceu no meio acadêmico ou como é que... Não, a minha vontade de empreender já vem de antes. Desde moleque eu gostava de brincar com uma linha na mão, assim, de executivo, né? Então, eu já tinha esse desejo de empreender, meio que vem, não sei nem de quando, da minha infância talvez. Então, eu sempre tive isso comigo. Mas logo que eu entrei na Unicamp, já a primeira coisa foi assim, vamos começar a fazer coisas, montar negócios e tal. Então, naquela época, a tecnologia ainda era uma coisa muito né, não dá nem para comparar com o que tem hoje. Então, assim, juntei dois amigos que a gente estava estudando junto ali, falei, vamos montar um negócio de uma casa inteligente, para a gente vender com sensor que acende a luz quando o cara entra. Eram essas coisas bem... Hoje você olha para isso e fala, nossa, né? Mas naquela época não tinha nada disso aí, não existia nada disso. Então, a universidade ela só serviu meio que como um catalisador, ou talvez um caminho, para eu fazer o que eu já queria antes, que era empreender. Legal. E você teve um portal de informações sobre cidades. Sim. Quando foi isso? Isso foi durante a... Não, na verdade, meu primeiro negócio foi lá por 90, mais ou menos, 89, 90, eu estava ainda na faculdade, a gente começou a fazer software. E dois amigos da turma, né, e eu, mas a gente era moleque, né, então assim, não entendia muito, era tudo isso queremos ser empresários. Então nós começamos a fazer alguns softwares, tivemos algumas experiências interessantes, mas nada demais, não andou muito a coisa. Aí eu me formei e fui pela própria Unicamp, antes de me formar, na verdade, numa bolsa de especialização para os Estados Unidos, pela Unicamp, e lá era 1990. E lá eu tive contato a primeira vez num dos laboratórios que eu estava lá, o pessoal falando, uns computadores, o que é isso? Ele falou, não, isso aqui é internet. Eu falei assim, o que é internet, né? Nunca tinha. Sim. Não, dá para mandar mensagem para o outro lado do mundo. Eu falei, o que é isso, né? E aí comecei a xeretar, entendeu? Eu falei, cara, isso aqui, quando estiver no Brasil, vai ser o bicho, né? E isso levou uns anos depois, né? Eu me formei, montei uma empresa de software, fazia softwares corriqueiros. E lá por 95, mais ou menos, começou a ter... Eu posso estar falando datas às vezes errado, porque faz tanto tempo que tem que pegar aqui na memória. Mas por volta de 95, começaram a aparecer aquelas BBS, as internets de escadas, que quem é antigo vai lembrar, né? Você ficava para conectar o modem e tal. E eu falei assim, cara, eu vou montar uma lista telefônica da cidade. E cadastramos na mão, assim. Eram 2.000 3.000 e poucas empresas, né, na cidade, na época, de tudo, desde padaria, fábrica, comércio. Eu trabalhava na minha empresa de software durante o dia e à noite, uma turminha, a gente ficava cadastrando tudo. 100% na mão, não tinha nada de essas ferramentas de programação que você tem ambiente. Bom, agora com AI, com IA, inclusive, você não programa mais, mas naquela época era assim, escrever o código letra a letra mesmo, num documento de texto. E aí chamava Vila do Cirilo. O Cirilo era um sapinho, que era o personagem dono e vila, porque assim, a propaganda nossa era a sua cidade virou uma vila. Uhum. Então agora você tem tudo aqui. E para a época, né, eu me lembro bem de um número que me espanta, hoje, né, olhando me espanta, é assim, na época tinham 2.800 usuários de internet em Piracicaba, por causa da Exalc.
Então a Exalc foi uma pioneira em dar acesso à internet. Sim. Então a gente achava assim, um monte de gente, 2.800, e todo mundo acessando nosso site. E aí começou a crescer como um portal. Ele começou na mesma época que o ZAS, no Sul, no TecNet, que virou Terra, que é hoje, né? Que foi mais ou menos na mesma época do Submarino também, que depois virou um grande e-commerce. Enfim, aí para resumir a história, isso cresceu bastante, a gente começou a ampliar em várias cidades e a gente era normalmente o principal acesso dessas cidades, mas de novo era muito ingênuo, talvez imaturo, e aí era aquela época do boom, isso já estou mais ou menos no ano 2000, e assim, aquele boom das empresas.com, uma exorbitância de dinheiro, investimentos absurdos. E aí a gente, enfim, no fim, tivemos uma oferta enorme e eu recusei porque eu achava pouco, coisa de... Eu falo hoje, olho para trás e falo, meu Deus do céu, era para eu estar numa praia, não precisa trabalhar mais. Mas enfim, e aí isso caminhou e eu queria pôr um e-commerce. Né? Então a gente chegou a pôr um e-commerce, lembrando que não tinha nem cartão de crédito com API, você não conseguia passar um cartão num site, era na maquininha. Então a gente estruturou toda a logística, pegamos uma empresa de motoboy, pusemos na cidade pizzaria, farmácia, livraria, floricultura, enfim, padaria. E aí tinha uma pessoa, eram 18 horas que funcionava, era das 6 da manhã à meia-noite, alguma coisa assim. E eu tinha uns estagiários que ficavam fazendo turno na frente do computador esperando chegar o e-mail, um post de e-mail, que a pessoa punha o pedido, ligava pro motoboy, ligava na pizzaria, falava, uma pizza de não sei o quê, não sei o quê. Aí o motoboy ia buscar, passava a maquininha do cartão. Então era assim, logística braçal 100%. Então nós fomos bem pioneiros nesse sentido do e-commerce. E aí teve um pessoal que investiu, uns investidores que entraram de sócio na época, e eles tinham alguma conexão com o pessoal dos Estados Unidos, e foi na época que começou a ter a quebradeira nos Estados Unidos. Eles falaram assim, e-commerce não vai rolar, vai ser só jornalismo. Eu falei, vocês estão loucos? Eu montei isso para ter e-commerce, né? Só que eu era briguento naquela época. Hoje eu pratico meditação, hoje para você brigar comigo você tem que ser muito ruim. Então hoje eu não tenho mais problema, mas na época eu era briguento. Eu falei, vocês estão loucos? E aí foi um pau, não sei o que. Eu falei, então eu não tenho dinheiro para comprar a parte dos 6. Então vocês comprem minha parte. Vendi, que eles eram via um banco de Nova York. E aí eles compraram, tiraram todo o e-commerce, ficaram só com notícia, em 2 anos fechou junto com todo aquele monte de empresas.com. Talvez um arrependimento que eu tenho. Se eu não fosse briguento, eu talvez tivesse falado, deixa comigo, e tivesse virado um grande negócio. Foi talvez um grande aprendizado. E aí com esse dinheiro é que eu fui buscar outras coisas, e é onde eu conheci daí Ozônio e tudo mais. Então essa foi minha passagem pelo mundo da internet. Legal. E trouxe vários aprendizados, né? Eu acho que isso é importante. Não importa o que você está fazendo, você está o tempo inteiro tomando porrada, às vezes dando, quando você é briguento, mas aprendendo também que toda causa tem uma consequência, né? Eu acho que isso é um aprendizado bem legal. Exatamente. E aí já uma dica para quem estiver assistindo que pense em empreender ou está começando a empreender, é isso. Cara, você vai ter surpresas todos os dias. Não adianta, tem um super mega plano. O plano não vai ser, pode ser melhor, pode ser pior, mas não vai ser o plano que vai. Sim. Então assim, as surpresas são literalmente diárias mesmo. Né? Sim, legal. E daí como é que foi? Você teve uma experiência fora, no Canadá, que quando você que você conheceu a tecnologia de ozônio de modo geral? Não, mais ou menos, foi assim. Aí com essa venda da empresa, eu peguei o dinheiro, eu já queria, na época, eu tenho hoje 3 filhos, 3 meninos, né, já são crescidos. Na época eu só tinha os 2 mais velhos, o terceiro não era nascido. E a gente queria mudar para o Canadá. Eu falei, cara, Canadá é melhor para viver, baita de um país, tal, vamos embora para o Canadá. Vendemos tudo aqui, pegamos essa grana e fomos para o Canadá. Falei, o que eu vou fazer lá? Isso foi 2002 para 2003. E foi o primeiro governo do PT aqui, do Lula, quando o dólar explodiu. Foi para coisa de, não lembro agora, quase R$4. R$4 há 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás. Sim. Então, assim, foi uma loucura. E o meu dinheiro era em reais. E lá era dólar, né? E meu pai vem do mercado sucroalcooleiro. Então, eles tinham um escritório de projetos de usinas de açúcar aqui. E o Canadá tinha ratificado o protocolo de Kyoto para misturar etanol na gasolina. O Canadá produzia 0 de etanol e consumia 1 bilhão de litros por ano naquela época. Falei, cara, vou montar. Eu era
meio fora da casinha, né? Hoje eu olho para trás e falo, cara, só sendo louco. Falei, vou montar uma destilaria de álcool no Canadá. E lá tem uma série de questões. Aqui é cana-de-açúcar, que é muito mais barato. Lá o clima, você não tem como plantar cana-de-açúcar. Então você tem que fazer com milho ou outros tipos de cereais. E aí esse foi meu grande, um dos MBAs meus de aprendizado de empreendedorismo. Esse projeto não deu certo, porque eu fui com a cara e com a coragem, mudando para lá, montei a empresa pagando do bolso. Não tinha ninguém me subsidiando com isso. E com o dólar nas alturas. Montamos um escritório, tem um estado agrícola lá que chama Saskatchewan, é tipo Mato Grosso de lá. Fui para lá, consegui benefício fiscal, terra, tudo. E aí, para poder viabilizar, você tinha que se associar com um produtor criador de boi. Lá é muito confinamento. Sim. Por quê? Porque o milho, quando você espreme o milho para tirar e fazer o álcool, não fecha a conta, não é lucrativo. Só que essa chama torta que fica, é muito proteica e você usa para o confinamento de gado. Então o que você faz? Você faz isso junto com o confinamento e aí você vende a torta do milho para o confinamento e aí a conta fecha e torna o negócio lucrativo. Então eu me associei, na época, eram os maiores produtores de gado do mundo, não tinha JBS ainda, né, chama Poundmaker, existe até hoje essa empresa lá, e esses caras viraram sócios principais da empresa. E aí articulamos tudo, montei um consórcio de fabricantes no Brasil, estava tudo certo, aí veio a doença da vaca louca na Inglaterra, bloqueou a exportação de gado, tudo, os caras, o negócio deles era esse, eles falaram, para tudo. Nossa. Vamos esperar, agora tem que esperar ver o que vai acontecer, tipo assim, pôs tudo on hold. E meu dinheiro acabando, não tinha mais nada de dinheiro. E foi na crise das .com, eu morava em Ottawa, que era numa cidadezinha, um subúrbio ali, Kanata, que é um polo tecnológico. Falei, cara, vou pegar emprego, né, vou ser programador, project manager, qualquer coisa aqui, né? Imagina, meu currículo, Unicamp, não sei o que, tinha doutor do MIT com não sei quem, Stanford, desempregado. Então assim, cara, desemprego ali, tava um caos, não consegui emprego de nada. Eu com 2 filhos pequenos, falei, como é que eu vou sobreviver aqui? Não tinha, acabou o dinheiro. Aí tivemos que vir embora. Então abortei o projeto, eles levaram adiante, chegaram a montar essa destilaria, mas não tinha mais nada a ver comigo. E aí, agora volta um passo para trás. Quando eu saí do Brasil, eu tinha visto esse negócio da tecnologia do ozônio, eu chamei um amigo de escola, falei, quer montar um negócio comigo de ozônio? Ah, você viu aqui? Vi aqui. Brasil. Quer montar um negócio? O meu pai tinha esse sócio dele nessa empresa de projetos de açúcar e álcool, eles trombaram com um cara que falava de ozônio, na época um senhorzinho, e tinham lá um material, eles falaram, dá uma olhada nisso aqui. Foi meio assim. Aí eu olhei e falei, cara, isso aqui é demais, tecnologia limpa, então eu vou investir nisso. Só que eu ia embora para o Canadá. Então eu chamei um amigo, falei, quer montar? Eu invisto aqui em você, e você toca o negócio. Que é um amigo meu de infância, que era o José Ricardo Pacheco. E ele era projetista de indústria automobilística. Eu falei, perfeito, vai montar o projeto. Então, enquanto ele estava desenvolvendo aqui, eu fui embora para lá. E ele seguiu desenvolvendo aqui. Quando deu tudo errado lá, eu falei, tô voltando pro Brasil, nós vamos tocar junto aí. E aí começa outra aventura que era do ozônio. Então foi só para responder longamente a sua pergunta, foi essa a história do Canadá, voltei para cá e aí a gente começa o mundo do ozônio. Mas ele começou um pouco antes, começou em 2001, na verdade, né? Eu voltei para cá em 2004. E como é que foi durante essa fase durante essa fase o seu sócio, ele era sócio na empresa, né? Durante essa fase ele estava tocando e como é que foi a estruturação da empresa? Era ele um funcionário, não tinha nada. E aí depois quando você voltou... Aí que porque ele estava desenvolvendo basicamente a tecnologia, era como gerar ozônio, porque queimava, é um negócio difícil pra caramba. Você junta tudo que você não quer no ozônio, alta tensão, com alta frequência e com umidade. Tudo que você não quer, para quem fez alguma aula de física sabe, né? Ou de elétrica, né? E então, assim, era dificílimo. Ele apanhou, queimava, não sei o quê. Então, quando eu voltei, a gente estava começando a ter uns primórdios de máquina, né? Tinha um funcionário que era um ajudante só, mas era isso. Ainda não tinha empresa estruturada. Aí eu voltei,
botei embaixo do braço, comecei a sair para vender, a gente achava que era para piscina só isso aí, né? E vendendo para piscina dos vizinhos ali, e vendia, queimava, era um caos. E aí que a gente começou a estruturar a operação, aí começou a crescer. Legal. E depois, na fase de crescimento, que isso é uma das... a gente fala isso para criança também, a dor do crescimento, né? Estou com uma dor no joelho aqui, não, está crescendo. E a empresa, quando cresce, né, quando você está estruturando, tem todas essas dores também, né? Que é inerente do sistema de expansão. Você traz mais pessoas, questão de gestão de recursos humanos é sempre super complicado. Como é que foi isso para vocês, assim, bem na fase inicial, assim, que é a mais crítica, vamos dizer assim? Na verdade, a gente teve vários altos e baixos nesses anos todos, né? Então, no início, nesse comecinho, como eu falei, era basicamente nós dois ali tocando, daí começou a ver uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, mas ainda era literalmente num fundo de escritório, né? Onde meu pai tinha o escritório dele, a gente usava a garagem no fundo, era o típico desenvolvimento de tecnologia... Startup de garagem, literal, né? Então, assim, aí tem várias histórias curiosas, né? Por exemplo, a gente fazia medição de ozônio, ninguém fazia isso no Brasil, ninguém conhecia como medir ozônio. Como é que eu sei o que está produzindo? Vou contar só uma anedota rápida aqui. Então, a gente achou um professor na Universidade de São Carlos, na UFSCar, falou, não, eu vou medir para vocês. E aí a gente levava, o meu sócio Pacheco ia lá, levava lá, eles faziam medição, voltava. E a gente tinha uma célula, né, era um sanduíche assim, falava, dá 50... Isso aqui dá 5 gramas por hora. Eu falei, cara, comparando com o que tinha no mundo, eu falei, cara, não vamos precisar nem fabricar 5 gramas por hora nisso aqui, nós vamos ficar ricos. Eu vou patentear, a gente tinha pedido patente. Nós vamos licenciar no mundo inteiro, porque isso aqui nós descobrimos, né, a América. Só que a gente punha nos lugares e não funcionava. Cara, isso aqui, daí uma hora eu falei, será que tem 5 gramas mesmo? Vamos junto lá acompanhar a medição. Resumo da ópera, tinha uma formulinha de estequiometria que você fazia, no final eles esqueciam de dividir por 100, que precisava dividir por 100, então era 50 miligramas. Aí começa tudo de novo, vamos desenvolver. Aí a gente montou um laboratório, compramos vidraria, fomos aprender a medir as coisas, nós, lá na nossa garagem. Aí tinha uma época que a gente precisava entregar uma máquina lá no dia seguinte, com prazo e não sei o quê, e a gente desenvolvendo, fazendo medições, e você tem que pipetar, então você tem que... Na época a gente não tinha muito material, então a gente puxava assim com a sulfúrica, com aquela... Não sei o nome das coisas, puxava assim e soltava sulfúrico. 2 da manhã, depois de 20 horas rodando, um dia foi... Em vez de assoprar, puxa e engolia sulfúrico. Aí você vai para o hospital. Então, assim, mas não deu nada. Os caras deram leite ali, um pouco de pão, não sei o quê, não, foi só o susto. Então, teve várias aventuras desse tipo, né? Então, nesse começo, era mais essa questão de... A gente não sabia nem onde estava pisando. E em 2004, entrou um investidor institucional, pessoa física, mas institucional, com um valor já alto de investimento. No início, alguns amigos, o famoso Friends and Family, alguns amigos investiram no início, compraram uma partezinha, alguns estão até hoje comigo. E em 2004 entrou um investidor institucional, que é o Pedro Paulo Diniz, e aí ele entrou com um dinheiro maior. Ele era um cara até hoje um cara muito defensor dessa questão meio ambiente. Ele foi para essa área de fazendas e orgânico, ele defende muito essa questão ambiental, né? E ele viu nisso uma coisa boa para o meio ambiente, enfim, investiu. E aí foi um erro que a gente cometeu, cara, importante e que sirva de experiência para os outros. Saiu até uma reportagem na Exame, tinha Exame PME, que era de pequenas e médias empresas, sobre a gente, empresas que quebram pelo sucesso. Porque a gente, assim, explodiu de crescer. Foi assim, 1 milhão no primeiro ano, 2 milhões no outro, 4 no outro, 8 no outro, foi assim, ó. Só que a gente não tinha processo, não tinha gente treinada, não tinha estrutura, literalmente implodiu o negócio. Tinha maquininha desse tamanho para piscininha que a gente mandava por um cliente que era de 300 mil litros, uma máquina grande de uma academia enorme que a gente mandava para um clientinho, foi um caos. E aí quase quebramos nessa época. Paramos, voltamos para trás, arruma a casa,
vamos focar, né? E aí a gente chegou a montar um laboratório químico lá, a gente fazia teste de efluente, de indústria têxtil, de indústria química, de cosmo, assim, tinha um monte de coisa. Claro que isso nos deu um know-how de ozônio absurdo, né? Eu ousaria dizer que tem poucas pessoas no Brasil hoje que tem o know-how que a nossa empresa tem, talvez no mundo também. A gente participa da IOA, que é a Associação Internacional de Ozônio, e a gente consegue meio que comparar assim. Hoje lá dentro nós temos um know-how impressionante, mas foi a um preço muito caro, né? Enfim, aí foi esse tropeço, aí começamos tudo de novo. E aí a gente falou, não, vamos focar só em piscina, uma aplicação, vamos arrumar a casa. E aí foi crescendo em piscina. Só recentemente, na época da pandemia mais ou menos, que a gente voltou a olhar para outras aplicações formalmente. Nós inclusive separamos em 2 empresas, porque a Panozon ficou muito conhecida por piscina. O que a gente mais é conhecida no ozônio para piscina, porque é mais saudável para quem tem criança, por exemplo, né? Para a mulher não gosta de entrar com o cabelo na piscina, luzes, não sei o quê. Na piscina com ozônio você pode fazer isso. E para criança é muito mais saudável, porque você tem menos... Isso é uma coisa que é importante fazer um parênteses aqui. Qualquer tratamento de piscina precisa de químico. Se alguém vender para você um milagre e falar que não tem químico, é perigo, porque não vai estar protegido. Então tem químico. Agora, o tratamento com menor uso de químico que existe hoje é quando você tem o ozônio, porque ele faz a grande parte do trabalho. Enfim, então crescemos isso aí, e aí recentemente que a gente separou em outra operação, tem uma outra empresa hoje que é a Fisi. Fisi é meio ambiente em grego, que trabalha com tecnologias para tratamento de água, para a indústria e para agronegócios. Então, voltando lá atrás, nessa época, deu um boom de crescimento, explodiu tudo, tivemos que arrumar a casa e aí voltamos a crescer de forma mais sustentável. Então, esse é um aprendizado, foi um aprendizado que sirva para quem estiver ouvindo aqui, cuidado com o foco, porque é muito tentador. Se agora eu vou fazer isso, e na hora que você vê, você não dá conta, né? E eu acho que é inerente também do processo de crescimento. Isso são vários fatores, né? Um dos fatores é a cultura da empresa. Sem dúvida. Quando você está crescendo, você está trazendo time, né? Trazendo pessoas para montar o seu time, estão vindo de empresas diferentes, às vezes é o primeiro trabalho, às vezes tem sonhos, né, próprios em relação a como tocar uma empresa e tal, e você tem que alinhar tudo isso dentro do seu negócio, né? Então, por isso que é tão importante, eu gostei da palavra que você fala, que eu acho fundamental, que é processo. Porque quando as coisas estão em processo, né, tem que ter um processo dentro da empresa, é muito mais fácil a pessoa chegar e falar, opa, aqui funciona assim, né? Então, acho que é também um aprendizado muito, muito importante para dizer, quanto maior você for, quanto mais sucesso você for, mais processo você vai precisar, né? Justamente, e não, o sucesso não ele não é suficiente, né, para tocar uma empresa, se você não tiver a estrutura para poder sustentar isso, que você falou, um crescimento sustentável, né? Exatamente. Esse para nós foi esse aprendizado nessa época, e a gente ficou meio, no bom sentido, obcecado no bom sentido por processo. Nós somos hoje uma empresa que tem, para o nosso porte, assim, tem muito processo. Tem, assim, a gente sempre cuidou para não virar um negócio engessado, para não ser um negócio de burocratizar tudo e virar, né, um elefante ali que não anda. Não é assim. Então as coisas fluem muito bem, mas a gente tem processos para tudo hoje lá. E a questão de cultura, como você falou, isso é essencial, porque quando você tem crescimento rápido e muita contratação, vem de tudo, né? E ali a gente tem uma cultura muito forte na Panozon, cara. Assim, nossos valores, a gente destaca um pouco desse negócio de grandes corporações, daquela coisa fria. E então, assim, tem muito da questão do humano ali, né? Então, isso é meio que um perfil meu. Eu, desde pequeno, sempre trabalhei com coisa de ajudar a parte de assistência social e, enfim, olhar para o social, né? Então, eu sempre trouxe esse viés dentro dos negócios. A gente se deu mal também por causa disso. Na época lá da Dilma, que o Brasil praticamente parou, aquela crise geral, eu, mais uma vez, na minha ingenuidade, eu falei assim, bom, é uma crise, vamos aguentar as pontas, não vou mandar ninguém embora.
Vamos, segura. E aí a gente foi se financiando em imposto, não pagando imposto para não mandar as pessoas embora. Mas aí virou um problema de imposto, né? Então assim, tem que tomar esse cuidado também, né? Não dá para ser, às vezes, ingênuo no sentido, então você tem que fazer fechar a conta. Sim. Mas a cultura, lá dentro, isso acontece, é comum, às vezes entra uma pessoa que não tem nada a ver assim, por alguma sorte passa no processo seletivo e entra lá, cara, não dura 3 meses. Sim. A pessoa sai, a pessoa fala, não me serve isso aqui, ela não consegue. Então sim, cultura e processo são coisas que a gente tem muito... E acho que é importante também ressaltar que essa questão de cultura e processo, ela é muito importante para os bons também. Porque às vezes o bom chega na empresa e se ele não sabe como funciona, às vezes ele fica perdido. E geralmente quando a pessoa é boa, ela exige da empresa. Né? Ela quer trabalhar, ela quer crescer, ela quer evoluir. Então, se ela não souber que existem regras, né, e que basta você fazer o seu trabalho, você vai crescer, você vai ser reconhecido. Se não tem processo, não, esse aqui sobe porque agora a gente está bem, então sobe esse cara. Agora a gente não está bem, fica perdido, não importa se é bom ou se é ruim, verdade. Né? Isso é interessante. E é importante também para saber que quando você fala assim, a gente não, isso eu acho que é um aprendizado super legal, quando você fala assim, nós não demitimos, né? A gente queria, porque às vezes assim, é difícil para o funcionário que está recebendo um salário falar assim, olha, nós não vamos te pagar mais, nós vamos te mandar embora. E não é culpa tua. E não é culpa tua e é para o bem de alguma coisa. Como para o bem de alguma coisa? Eu tenho conta para pagar. Essa é uma das dificuldades que eu tenho, cara. E as pessoas esquecem que a empresa ela é uma pessoa jurídica. Não, mas é uma comunidade para manter ali. Né? Exato, ela precisa. Então, assim, eu acho que claro, né, quando tem transparência, quando a pessoa a pessoa fez de tudo, né? A empresa fez de tudo, não tem como. É tipo assim, você é demitido e fala assim, os caras não tinham como, certo? Se os caras me mantivessem na empresa, eles estariam sendo irresponsáveis, né, financeiramente. De novo, se a cultura e os processos, né, ela é transparente, os próprios funcionários vão perceber isso, né? E vão falar assim, não, eu entendo o que está acontecendo, não deu. Porque senão o que acontece? O cara fica um salário por um tempo, acaba, não tem como, a empresa se endivida, vai fechar a empresa e não vai ter. Aquela pessoa vai deixar de existir, né? Aquela pessoa física. Então, acho que é legal esse aprendizado para a gente, mas a gente percebe também que a estruturação disso impacta a equipe. Para nós isso funciona muito bem. A gente equalizou bem isso e as pessoas, às vezes acontece isso. Você fala, por exemplo, a gente fez uma reestruturação de organograma agora no fim do ano e alguns cargos não faziam mais sentido. E quem teve que sair, saiu de boa, entendido, porque assim, ok, eu não tenho mais o que eu posso contribuir com a operação, né? Mas não é uma coisa, de novo, a gente sempre preza por ser transparente, humano nessa relação, né? E retomando um pouco lá do começo, o começo é caótico mesmo, e tudo bem, né? Também você começar uma startup, né, e já querer que ela seja toda cheia de processos, não vai funcionar. Não. Então, e talvez seja o momento, assim, será que o momento de transição dessa estruturação é quando começa a chegar pessoas, porque no começo é você falou, botei a pastinha embaixo do braço e saí para vender, né? Então, é caos, mas tem uma paixão, né? Talvez seja o negócio esteja sendo mantido e motivado por aquela questão. Você não tem horário para começar, você trabalha de final de semana, horário para terminar, sem tudo. Então, você não quer o caos. Desculpa, você não quer a organização. Porque no começo são poucas pessoas. Você fecha o olho e vai. Exatamente, Mas aí, quando começam a chegar novas pessoas, elas não compartilham dessa paixão. E tudo bem, né? Elas não compartilham, elas não são donas do negócio. Aí, eu acho que é a hora que daí... É verdade. Precisa da estruturação para dizer, tipo assim, olha, eu estou ralando vamos aqui. Combinar aqui. Exatamente, porque tem um valor lá na frente que todo mundo vai se beneficiar. Exato. Legal, que joia. Só para complementar dessa questão da cultura, porque a gente tem nossos cafés da manhã lá todo mês, né? Para falar do mês anterior e tal. E é uma tecla, o pessoal às vezes mais antigo até dá risada, brinca, porque virou meio uma brincadeira lá interna, porque eu sempre conto essa historinha da questão do que nós estamos fazendo aqui. Falo, cara, claro que você vem aqui porque você precisa do salário para pagar suas contas, mas só por isso você pode trabalhar em qualquer outro lugar do mundo.
ainda mais um bom funcionário. Você tem emprego, hoje tá tranquilo para isso, né? Agora, se você entende que nós estamos aqui para construir uma sociedade melhor, tratar o meio ambiente, uma coisa que trazendo saúde para as pessoas, se faz sentido para você isso como um objetivo, como uma missão, ok do salário, mas se isso é uma missão para você, é aqui que você tem que estar. Se não é, de novo, não é certo ou errado, ninguém vai te julgar, mas não venha para cá, porque vai ter vezes que você vai sofrer, vai ser duro. Eu tenho uma coisa que eu brinco, e isso serve também para quem estiver iniciando negócio. Cara, eu literalmente desisti acho que centenas de vezes. Falei, não dá mais. Joguei a toalha, cheguei e falei, não consigo mais. Só que aí, se você desiste e não volta pro jogo, acabou o jogo. Aí eu vou para casa, durmo, no dia seguinte acordo, bom, e aí? Como é que a gente vai de novo? Teve um episódio em 2012, mais ou menos, 2011, a gente tem uma peça que vai no equipamento para injetar o ozônio na água, chama Venturi. Ele aspira o gás e solubiliza ele dentro da água. E é uma peça que tem que ser um material plástico que não reaja com ozônio, senão ele estraga. E a gente importava isso dos Estados Unidos, era caríssimo, e a gente desenvolveu um fornecedor aqui no Brasil, começou tal, só que esse cara fez errado, obviamente, ele batizou o material para ficar mais barato, botou um plástico que reagia com ozônio. Naquela época a gente era pequenininho, a gente produzia, nem sei lá, 50 máquinas por mês, talvez, era uma coisa bem pouco. E foi pro mercado assim, começou a voltar 1, 2, 3, porque vazava, ele estragava, vazava, entravava e queimava a máquina. Resumo, teve dias que chegava o caminhão da transportadora trazendo máquinas, porque a gente honrou com as revendas. Falei, cara, manda que nós vamos... A gente nessa época estava produzindo praticamente só para repor máquina quebrada. E aí, foi uma coisa que a gente ganhou muito os clientes, como entenderam que assim, nós estamos juntos e a gente honra, né? Sim. Mas teve uma tarde que foi isso, cara. Eu sentei na calçada, os cabelos brancos começaram nessa época. Eu sentei onde desceu um caminhão, sei lá quantos, 50 máquinas, assim, eu falei, cara, não tem mais como fazer, isso nunca vai acabar. E conseguimos, demos uma volta por cima, né, achamos o problema, trocamos o fornecedor, pipipi, nunca mais tivemos. Hoje a gente usa um material, hoje a gente que produz essa peça com molde nosso, um material que não reage, pode ficar 100 anos ali, nunca tivemos, desde essa época, um vazamento, nenhum. Sim. Então, assim, mas é isso, pode ser que chegue uma hora que você desista, mas tá tudo bem, você tá cansado, né, tem uma bomba nuclear explodindo. Vai, dorme, descansa, dorme um dia, 2 se precisar e volta pro jogo. Sim. O que você não pode é desistir e não voltar pro jogo. A famosa resiliência, né? Eu falo assim, cara, eu acho que eu sou ruim em tudo das coisas que eu faço. Assim, você fala assim, o que você tem? Uma super capacidade. Eu acho que eu não tenho de nada. Mas eu não sou resiliente. Isso é uma coisa assim, eu já era para eu ter desistido há muito tempo. Mas isso é uma lição até para muitos. Por um lado, você ter várias experiências, isso é bom, te ensina, né? Mas, por outro lado, quando você desiste muito fácil, quando você troca, né, de experiências de empresas, de emprego, de áreas de atuação, quando você troca porque você perdeu o encanto daquela, ou você acha que aquela é ruim, e não por um motivo bom, isso é falta de resiliência. E aí eu acho que esse ponto é ruim. Isso não é legal. Então, assim... Você não cria músculo. E hoje tem muitas opções. Curso, especialização, influenciador. É facinho de mudar. É muito fácil mudar. Então, se você não tiver... Então, assim, pode ser por uma coisa boa, mas se você está o tempo inteiro querendo ver coisas boas, você deixa de ter o aprendizado que a resiliência te permite. Quando você fala... O teimoso, né? Você fala, cara, eu fui até aquele ponto. Quando você foi até aquele ponto, você tomou um tapa na cara. Tipo assim, acabou o dinheiro, ou deu errado. Várias coisas que você relatou aqui não tem controle, né? O país tem uma doença que surgiu aí, o país a quebra, né? Então, assim, são coisas que não... E te ensinaram, mas você não pode depender disso, né? De coisas aleatórias que vão acontecendo. Então, quando você tem essa resiliência, que você fica tempo suficiente, né? É igual aposta. O cara que chega numa máquina de aposta, né? Você tem que ficar apostando, perder dinheiro, porque um dia você vai ganhar. É a mesma coisa quem gosta torce para time de futebol.
O time começa a ganhar, enche de torcedores. Aí o time começa a perder, fica todo mundo sofrendo. Então você fica tempo suficiente, você percebe que nem tudo é, né, só ponto alto, né? Então acho que você cria musculatura, né? Cria calo, mas aqui vale um adendo importante, que é saber a hora de parar também. Foi esse caso que eu comentei do Canadá. Eu poderia falar, não, cara, não vou desistir de jeito nenhum, vou lá, meus filhos vão passar fome, eu vou morar embaixo da ponte, mas não vou... Sim. Então você tem que saber, e acho que isso entra um pouco de sabedoria, porque não tem fórmula. Sim. Até onde eu vou e até onde... Não, realmente aqui não dá para cruzar esse limite, é too much, né? Sim. Então, acho que é importante, não é sempre, não, vai, você já ferrou tudo, não tem mais o que falar, não, mas vai. Também tem que ter essa balança, né? E aí não tem como você dizer, ensinar alguém, isso é de cada pessoa, né? Sim. E eu acho que você falou uma coisa super legal que na sua empresa é bem importante, questão de propósito, né? E o motivo de você ir para o Canadá não era porque você queria sair do Brasil e morar para o Canadá para o resto da sua vida. Você queria fazer o negócio, você foi lá para estruturar o negócio. Então, o propósito do Canadá mudou quando você viu que esse negócio não ia mais surgir. Você falou assim, não, então peraí, não era o meu foco, né? Então, assim, se você fala, não, eu vou mudar para o país, custe aqui a qualquer preço, e vou ficar lá, e talvez você fique na miséria, né? Porque esse era o propósito. Mas quando a sua ideia é construir, como você falou, Isa, tem uma história super legal e 1 hora não é suficiente para a gente conversar sobre tudo, né? Tem África, tem um monte de outras coisas para a gente falar também, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que quando a gente olha aqui a sua história, a gente vê que ela tem uma linha comum, né? E essa linha comum, eu quero fazer algo que transforme. Eu achei uma tecnologia que ela é boa para as pessoas e eu preciso fazer isso de uma forma comercial para as pessoas terem acesso, né? Eu queria só tocar um ponto da tecnologia de ozônio, que eu acho que é até um pitch, né, para você, assim. As pessoas... Eu não sei se... Você acha que as pessoas têm resistência em relação ao ozônio como uma... Porque hoje tem até terapia e aí, quando entra uma nova tecnologia que ela é muito promissora, entra um monte de aventureiros. E aí os aventureiros queimam, né? Isso que é ruim, porque aí você fala assim, não, mas nós somos uma referência. Cara, mas o cara que está ali do lado, ele fala a mesma coisa, né? Então, como é que é isso, sabe? Uma tecnologia nova, você ajudou a implementar, né? Das principais empresas que implementou isso aqui no Brasil, tem uma relevância para o mundo. Como é que é isso diante desse ambiente que é muito bom? Mas isso para qualquer tecnologia. Eu trabalho com tecnologia do agro, é a mesma coisa. Quando é boa, vem um monte de gente e fala, mas a pessoa nunca trabalhou com isso. E está ganhando investimento para fazer. Porque, né, como, antigamente a gente falava, papel aceita qualquer coisa, né? Hoje vídeo nas mídias aceita qualquer coisa, né? Então, como é que é isso? Esse desafio de você zelar por ser uma referência, mas está num mercado que tem de tudo. Sim, isso realmente é um desafio grande. Vou falar específico do ozônio aí, né? Falar da tecnologia do ozônio. A desinformação é a primeira grande causa, né? Então, o ozônio ele é um gás, ele vem da natureza, do oxigênio. Quando você vê uma chuva de tempestade com raios, depois aquele cheirinho de frescor, assim, isso é ozônio. O raio, quando ele quebra ali da nuvem para a Terra, ele está quebrando as moléculas de oxigênio para atravessar a eletricidade no ar. Isso quebra o O2 e forma o O3, que é o ozônio. E ele é um oxidante muito forte, muito reativo. Mata bactéria, mata fungo, mata vírus, oxida carga orgânica. Carga orgânica aqui, vamos falar, por exemplo, em contaminantes orgânicos, né, que estão na nossa água, que estão no suor, na piscina, ou numa água de uma indústria. Então, ele para tratar a água, do ponto de vista de oxidar o que você quer oxidar, ele é fantástico. Só que, como qualquer oxidante, se você inalar o gás, ele vai oxidar as mucosas do nariz, do seu olho, vai arder o olho, vai te dar dor de cabeça. Se ele vem no pulmão, você não consegue fazer troca gasosa, você vai ter dificuldade de respirar. E aí começa a desinformação. Primeiro, não existe caso de morte relatada por ozônio. Aconteceu recentemente, o pessoal deve ter visto aí uma academia em São Paulo que tratado com cloro,
a pessoa fez uma mistura de cloro com um ácido, que é tudo normal de uma piscina, só que o cara fez errado, misturou junto, gerou cloro-gás. Cloro-gás foi usado na Segunda Guerra Mundial, né? Como arma química. Cloro-gás, você inalou, é letal, você morre. Então, assim, é perigosíssimo. Então, tem que saber usar o coisa. O ozônio, de novo, não vai matar, mas vai fazer mal. Você não quer respirar uma coisa que é um oxidante. Então, você tem que tomar os devidos cuidados. Quando entra a ozonioterapia, aí entra mais informação, porque aí mistura. Então, às vezes, já aconteceu isso. O cara compra uma máquina da gente para pôr na banheira dele, falando, não, estou fazendo ozonioterapia. Falo, não, não tem alhos com bugalhos, né? Ozonioterapia são terapias, né, no caso, enfim, que você tem protocolos ali para fazer tratamento da pessoa, da saúde da pessoa. Eu não entendo disso, não vou falar disso aqui porque eu não entendo disso. É um outro mundo. Por um acaso é ozônio também, né? Mas são coisas totalmente distintas. Então, o nosso desafio de ozônio é estou batendo aqui, acho que eu estou batendo no microfone, né? O nosso desafio do ozônio é mostrar, é muito bom, 2, você tem que saber usar. Como qualquer produto que você está, né, é um oxidante forte, você tem que saber, vamos exagerar aqui, carro você põe gasolina, todo mundo põe gasolina todo dia. Se você beber gasolina, você vai morrer. Que boa em casa, né? Tipo, água sanitária, cloro, tudo isso aí, exato. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que saber utilizar. E aí entra essa questão dos aventureiros, né? Então a gente começou com esse mercado aqui e aí começou a aparecer um monte de empresa e aí isso a gente vê ainda hoje, vários casos, o cara vendendo milagre, põe aqui que vai resolver todos os problemas da sua vida, né? E tudo mais. Então isso realmente é importante ter esse cuidado e a gente bate muito forte nessa tecla da segurança, do uso correto, justamente porque a gente não quer dar margem da pessoa falar, sei lá, passei mal, usei. Então, assim, isso é uma regra, você não quer respirar ozônio. Não é para isso e não é assim que a gente usa. E hoje, então, toda a atuação da empresa é com água? Não, piscina... tem para ar também. Nosso negócio é mais água, mas onde a gente ficou conhecido é em piscina, né? Que a gente virou o principal player nessa parte de ozônio no mercado de piscinas do Brasil. Mas a gente tem essa outra parte, que são aplicações de indústria, de saneamento, que é água potável, ou tratamento de efluente, e a parte de agronegócios. Então, esse projeto você falou, não sei se a gente vai falar da África, por exemplo. É isso que eu ia comentar. Então, esse é um projeto que foi de água potável. Então, era uma licitação lá do Banco Mundial, né, na República do Congo. Aqueles vilarejos, sabe que você via na TV, aquelas mulheres carregando um balde, indo buscar água em algum lugar, porque não tinha água no vilarejo, né? Então, eles perfuraram 4.500 poços em 4.500 vilarejos no meio da a selva dos gorilas lá, né? Sim. No meio da selva do Congo. E precisava uma tecnologia para deixar aquela água na caixa d'água desinfetada, para não contaminar, e tinha que ser tudo automático. Não dá para ficar levando cloro no meio da selva, né, para pôr pastilha de cloro. E aí a gente ganhou esse projeto. Foi o projeto mais legal que eu já fiz até hoje, porque assim, é fantástico, e você vê o impacto que você social, tem. Exatamente. Era uma média, variava muito, mas era média aí de 150 a 200 habitantes cada vilarejo disso, né? Você faz aí vezes 4.000 e tantos lá, quer dizer, quase 1 milhão de pessoas impactadas, né, na saúde. Se você pegar na OMS, o principal veículo de doença é a água. Então, assim, e a gente tem isso no Brasil. Depois, se der tempo no final, a gente queria comentar também. A gente está começando agora um projeto com a Amazônia. Questão de nas tribos também, nas comunidades ribeirinhas, nos quilombolas. Porque a maior causa de mortalidade lá, por incrível que pareça, é E. coli, é bactéria, dá desinteria e mata a criança, mata o bebê. Cara, é uma coisa que está resolvido já. E a gente tem isso aqui é a gente, né? Inclusive, tribos próximas da gente, no estado de São Paulo, tem esse problema. E agora nós estamos começando a entrar com esse trabalho para tentar ajudar nessa frente. Então, piscina é uma frente, água potável é outra frente, e depois tem as aplicações industriais. Então, por exemplo, desde o cara fura um poço e tem metais no poço. É comum ter ferro e manganês.
A gente trata isso, deixa potável. O cara tem água de processo ou um anel de invase, indústria farmacêutica, cosmético, tem que fazer o CIP, que chama Clean in Place, que é a desinfecção do... Isso o pessoal costuma fazer ou com calor ou com ácido peracético. Com ozônio, pra você ter uma ideia, o investimento numa máquina dessa ele paga em menos de um ano, com o ganho no processo fabril dele ali de tempo, né? Então aí poderia ficar aqui horas falando, tem muitas aplicações. Eu me perdi qual era a sua pergunta, mas assim, enfim, são várias aplicações que a gente tem. Legal, mas dessas daí, porque todos que você falou parece que é água, qual que é em ar, por exemplo? Isso, aí você falou do ar, Então a gente tem alguma coisa de ar, mas de novo, não é para ter pessoa junto. Então, por exemplo, silos de grãos, que o cara quer tirar lá caruncho ou reduzir micotoxinas. Você, hoje, não tem uma solução viável que não seja tóxica. O pessoal do campo brinca, você põe lá gás fosfina, que não poderia pôr, fica 3 meses sem precisar pôr mais nada. Fala, nem o rato não entra lá, porque o rato sabe que aquilo faz mal, mas é um milho que nós vamos comer. E aí a gente tem essa solução com ozônio. Ozônio, em 10 minutos, virou oxigênio, não tem mais nada lá. É uma máquina que fica constantemente gerando ozônio lá, e você tira os bichos ali do silo. Então essa é uma aplicação no ar, porém não com pessoas. Câmaras frias de alimentos. Você aumenta absurdamente o shelf life, porque o ozônio oxida o etileno. Etileno é o gás que a própria fruta solta para ela se amadurecer. Então, quando você oxida isso, a gente fez um trabalho com a Exalc nisso aí. É super bonito de ver. Você vê, ligou o ozônio e fala assim, o gráfico de etileno. Então, aumenta muito o tempo de prateleira. Você reduz drasticamente o desperdício de alimentos, por perda, né? Ou contaminação cruzada. Mas aí você não tem ser humano. Quando o ser humano vai entrar aí, tem que usar um EPI, uma máscara. Mas 90% nosso é água. Que legal, joia. Você, então, aí na verdade, a primeira vez que eu te vi foi no prêmio, né, lá na Unicamp, Sim. no ano passado. Como é que foi isso? Como é que foi para você receber esse prêmio, esse reconhecimento no berço, na sua casa? Então, cara, eu sou muito low profile, sabe? Não participo de muita coisa, mas esse eu fiz questão de participar por ser da Unicamp. Porque é o que eu falei, a Unicamp que me deu toda a base para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Até da resiliência. Porque você que estudou aqui sabe também, né? Não sei como é hoje, mas naquela época era assim, cada aula você saía com um livro para ler, na outra aula mais um livro para ler, na outra aula mais um livro para ler. Chegava no fim do dia, ter os 5 livros para ler para depois da manhã. Tipo, era loucura, né? Então, era fácil desistir, falar, não aguento, né? Então, ali foi a minha primeira grande experiência de resiliência, ali, o curso, né? A graduação. E ali é onde eu aprendi a pensar, abstrair, né, para solucionar problemas, esse tipo de coisa. Então, para mim, a minha formação na Unicamp me deu essa base que sem ela, provavelmente eu não teria conseguido isso. Então, por isso que para mim foi muito importante participar e mais legal ainda ter ganho, né? Legal. E o seu... a categoria lá foi impacto social. Acho que sim, eu não lembro, mas... Impacto social e diversidade. E isso já foi pelo seu trabalho que está acontecendo em esse é um equipamento, um sistema que a gente desenvolveu para granjas. Você tem granja de frango, de leitão, as granjas, né? Onde tem os pintinhos e tal. Sim. De novo, qual é o maior problema de mortalidade ou perda de peso lá? Contaminação da água. E aí a gente, através de parceiros, a gente tem parceiros integradores. A gente faz ozônio, eles fazem o restante, né? Filtro, tal. E aí esses parceiros, a gente começou a pôr esse sistema para tratar e é impressionante o resultado. Tem cara que falou, cara, teve lote que eu zerei mortalidade. E o cara já punha na conta de custo dele perder lá 6, 7% dos pintinhos. E eles ganham, quando manda pro frigorífico, eles ganham por peso. Não é por 10 mil pintinhos, é por peso de carne. E aí, quando o pintinho não tem a diarreia, ele ganha mais peso nesse tempo da vida dele ali e o cara vende mais peso de carne e ganha mais dinheiro. Essas máquinas é isso. O cara, isso eu estou falando de depoimentos de clientes, né? O cara, em 2 lotes, ele paga a máquina, o sistema inteiro, na verdade. Sim. Então, assim, é muito lucrativo para eles.
E aqui entra uma outra questão, tudo bem, não é ser humano, mas é ser da dignidade para o animal também. Sim. É o pintinho, a gente sabe que ele vai morrer, isso eu não consigo, não tenho o que eu posso fazer por isso, não tenho como controlar, porque a qualidade de vida, todo o ser humano vai comer. Ver, né? Também, mas ele ali, tudo bem, será matado. Quem defende a questão animal ali fala, ele está sendo criado para matar ele daqui a uns dias para ser comido. Aí é uma outra discussão que eu não tenho controle sobre isso. Agora, eu posso ajudar a ele, durante o tempo em que ele está vivo, ter uma vida mais decente, ter uma vida sem sofrer. Então, do que ficar lá, né, os pintinhos... Eu não vou entrar aqui, tem umas coisas assim que você olha naquele mundo que assim, você fala, meu, não é doença possível, de modo geral, né? Você estava falando é uma coisa terrível, né? Então, assim, deixa que ele seja saudável, pelo menos. Sim. E, de quebra, quem vai comer uma carne saudável, com menos remédio também. Claro, né? Tem isso, né? Legal. E você tem interação com a Unicamp ou com universidades para desenvolvimentos? Como é que... Ou não, vocês desenvolveram as máquinas e você faz tudo isso interno? A gente desenvolveu a maior parte interno, mas pontualmente a gente usa a Unicamp... quando a gente chega em alguma coisa que a gente fala, puta, não sei resolver isso aqui. Aqui eu cheguei num ponto sem saída. Aí normalmente a gente usa a Unicamp aqui, no caso o FUNCamp, né? Legal, que joia. E aí agora, pensando no Carlos que estava começando lá, você falou várias coisas que você faria diferente, né? Se você pudesse tomar um café com o Carlos Reis lá no comecinho, o que você falaria? Ah, cara, é difícil. Eu acho que assim, eu brinco que para quem quer empreender, se eu fosse empreender sabendo tudo que tinha de dificuldade, talvez eu não tivesse empreendido, né? Talvez eu fosse ser funcionário de alguma empresa. Mas, por outro lado, você fala, mas então você não faria isso de novo? Não, eu faria isso de novo. É meio contraditório, mas eu faria de novo, porque é uma aventura, né? Então, assim, é uma montanha-russa. Eu tenho um amigo que fala, é uma montanha-russa sem cinto, né? Mas é uma aventura. Então, assim, a gente falou de muitos perrengues, mas tem a parte boa também, né? De você ver as coisas aparecendo, os resultados aparecendo, pessoas ou animais, ou enfim, a natureza se beneficiando do que você fez. Então, eu sempre penso nisso. Eu volto e falo, cara, é isso que eu quero deixar para os meus filhos, né? Um mundo melhor. Então, eu faria tudo de novo, com certeza. Agora, talvez de aprendizado é assim... foco, e isso é uma coisa que eu aprendi na força bruta, né, e que se alguém tivesse me segurado antes, nem que fosse na marra, eu falei, não, você não vai fazer assim. Foco é uma coisa que hoje eu vejo como muito importante, talvez do ponto de vista de empreender o mais importante, porque quando a gente eu já comecei diversos negócios, a gente não dá tempo de falar tudo, né? Mas isso é uma coisa que eu sei, para qualquer pessoa que vai empreender é muito tentador, cara. Você começa a ver oportunidade em um monte de coisa. Então, assim, eu diria que o que eu mudaria lá de trás, que eu acho que faria uma grande diferença, é o foco. Legal. E assim, a próxima pergunta era qual recado, né, ou conselho você daria para qualquer empreendedor, mas eu acho que vai ficar a mesma, né? Coisa. E é isso, cara, é não desistir, porque assim, vai ter tempestades e não vai ser uma. Eu falo com o pessoal que trabalha comigo, né, às vezes eles vêm conversar, estão com alguma, às vezes até situação pessoal, não é nem de trabalho, às vezes. Tipo, tá acabando o mundo, tá terrível, não sei mais o que eu faço. Espera aí, daqui uns meses a gente olha para trás de novo. Vai passar, né? Depois da tempestade vem o arco-íris, né? E às vezes, eu costumo comentar, o pessoal fala assim, nossa, minha vida agora tá tudo jóia, tudo perfeito. Tá, mas lembre-se que nada é eterno. Nem o bom, nem o ruim. Nada dura para sempre, né? Isso é uma das bases da filosofia oriental, né? Que é o que eles falam da impermanência, né? Que é Nietzsche, que é em sânscrito, né? Tudo é impermanente. Ah, mas tá tudo top. Ok, legal, mas saiba que uma hora não vai estar... Então, quando você entende isso, internaliza isso e vive com isso né, na sua mente, fica um pouco menos pesado de você passar. E você não desiste tão fácil. Então, acho que esse seria o principal recado que eu deixaria. E o do foco que eu já falei. Legal. Já fez Vipassana? Retiro não, mas eu pratico. Legal. Eu pratico há muitos anos. Eu vi foi o que eu falei que eu era importante. Que eu falei que eu era briguento, né? E o que eu
É que aí, não dá tempo de contar aqui, mas eu tive uma jornada assim de uns 15 anos conhecendo religiões do mundo inteiro. Era uma busca espiritual minha. E nesse meio eu conheci as práticas de meditação, né? Orientais, tudo mais. Eu era muito agitado. Eu sentava, meditava, ficava assim, pulando, não conseguia ficar um minuto. Então, isso que me trouxe também um pouco essa calma, esse mudar a visão das coisas. Como eu falei, hoje, para brigar comigo é difícil, né? Então teve uma mudança, e nessa trajetória teve uma mudança pessoal também, né? Legal. Que é busca pelo autoconhecimento também, que eu acho Sim. que isso é fundamental. Quanto mais cedo você tiver isso, melhor. Melhor. Legal, que joia. E aí, para fechar, completa a frase. Eu criei a Panozon para... Acho que você já falou Já falei, acho que várias vezes, para deixar o mundo um lugar melhor para os meus filhos. Não é para os meus filhos, né? Eu falo dos meus filhos, como mas... representantes, né? Para o mundo mesmo, né? Sim, mas essa é a... Legal. Carlos Reisen, prazerzão. Obrigado muito legal por essa estar história. aqui, viu? Obrigado aí.